Salve, salve para você que sintonizou, que está aqui ligadinho com a gente. Vai começar o Agora que São Elas. E hoje, franquia, francamente. No momento que o empreendedorismo está na moda, empreender através de franquias dizem que é o futuro, né? Que tudo e qualquer coisa vai virar franquia. Como vocês entendem esse tipo de expansão, ou no negócio de vocês, ou como vocês estão vendo como isso está acontecendo? Qual a opinião de vocês sobre franquia? Francamente, hein, gente? Olha, eu tive uma grande oportunidade através de franquia. Quando, lá em 2003, com um ano de formada no consultório, eu fui convidada a abrir uma franquia de consultório de psicologia em Guarulhos. Nossa, que legal! Porque atendimento a convênios, então eu fui responsável por toda a infraestrutura e ganhei a carteira de clientes. Então, fiquei nesse ramo por 7 anos. Estou até hoje, mas foi muito interessante, porque assim, muita experiência e o diferencial de você já começar com algo que já está rodando ali, já tem uma experiência, já tem um mercado, já tem um público. Eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu acho a franquia bastante interessante, né? É um modelo de trabalho, mas quem se interessa pela franquia tem que se informar muito bem. Qual é o tipo de negócio, qual é o segmento, quais são as coisas que envolvem. Aí entram aqui todas as instruções que o Sebrae vai dar para você, para que você não entre ingenuamente no negócio, porque também não é que vai dar dinheiro para a noite e para o dia. Você tem que entender do setor, do segmento que você está escolhendo trabalhar. Mas eu acho que é uma oportunidade muito interessante, vale a pena conhecer e ver se cabe no seu perfil ou no seu momento, né? A franquia, ela traz um modelo de negócio pronto. E lógico, né, com muita possibilidade de expansão, né, com pontos positivos. Agora, o que vai ser determinante, na minha opinião, se aquele negócio cabe ou não para quem quer adquirir, primeiro, tem que ter uma identidade com o negócio, porque é importante, não adianta você querer abrir uma franquia de algo que você não tem nenhuma familiaridade, porque isso faz total diferença também, porque não é só ganhar dinheiro, né, mas é atender bem o teu cliente. Para isso, você tem que ter uma expertise no assunto e também o quanto que, de fato, você está se dispondo a se desenvolver mesmo como um dono de um negócio. Porque o fato de ter um modelo de negócio já pronto não garante o sucesso. O que vai garantir o sucesso é o que o empreendedor, o empresário, enfim, vai fazer de diferencial ali para a coisa acontecer. E para isso tem que ter preparo, enfim, desenvolvimento. Eu acho bem interessante, Cris, essa sua fala, mas, em primeiro, mesmo que a franquia tenha um plano de negócio, eu acho que você tem que ter o seu plano de negócio. Porque não adianta. E a questão da expertise, eu assim, acredito que não necessariamente. Porque, às vezes, você pode entrar numa franquia de restaurante ou de beleza e você nunca ter passado. Mas você ter comportamentos empreendedores é importante. Porque, se você vender bala ou jato, né, avião, o conceito é o mesmo. Você tem que conhecer, você tem que realmente fazer o seu plano de negócio e entender assim, por onde eu vou caminhar. Porque tem gente que entra meio de gaiato, né, em franquia, achando que vai ganhar horrores. Sim. E depois ela descobre que ela tem que trabalhar. É isso. Kátia, você falou muito, bem, né? Quando você fala assim, francamente, né? Agora, francamente ter ou francamente pensar a respeito, né? Então, a melhor resposta é depende. Por exemplo, eu não teria uma franquia que causasse danos à saúde das pessoas, muito embora trouxesse um alto rendimento. Olha isso. Entende? Então, eu não conseguiria ter. Mas, na minha história como mãe,
eu busquei uma alternativa quando um dos meus filhos precisou fazer um acompanhamento, como todo jovem, né, em relação à bebida alcoólica. E aí eu percebi que aquilo estava passando do limite. E realmente estava passando do limite como? Pela frequência que ele estava sempre fazendo uso do álcool. Tá. Né? E essa frequência era qual? 2 vezes por semana, num período de uma forma ilimitada, vamos falar assim, e isso já tinha se prorrogado por 4 anos. Nossa. Então, já estava causando, ou já era dependência, foi diagnosticado. E aí existe uma franquia com uma metodologia de psicólogos que por 2 vezes por semana, uma vez por semana, um psicólogo especificamente falando sobre o lado esquerdo do cérebro, no outro dia da semana, o outro psicólogo falando sobre o lado direito do cérebro, ou seja, falando mais sobre pensamentos, sentimentos, emoções, o outro sobre raciocínio, visão financeira e visão de futuro, que é a parte lógica, Legal. fez com que hoje esse meu filho fosse tão maduro quanto uma pessoa adulta. Então, nesse tipo de franquia, por exemplo, que diz respeito a uma história que eu vivi, que trouxe um resultado positivo e que influencia a saúde das pessoas, eu investiria. Mas franquia é trabalho. Eu acredito também que são os 2 fatores, né? Pode dar muito certo e pode dar muito errado, né? E tem que estar alinhado com tudo que vocês falaram sobre valores, sobre o porquê eu quero essa franquia, porque ela é top no mercado, ela domina o mercado e você não entende absolutamente nada disso, ou eu não entendo, mas eu posso aprender, só que não tem nada a ver com os meus valores, é algo que fere, por exemplo, saúde das pessoas, é algo que vai de encontro contra o que eu acredito sobre religião, sobre alguma coisa, né? Então, e outra, quem está por trás da franquia, né? Quem são as pessoas? Então, saber também a hierarquia de valores, de missão, quem são as pessoas que trabalham por trás disso, né? Porque senão é aquilo, pode dar muito certo, pode não dar certo e depois... Posso só complementar? E porque tem uma coisa, a gente não pode esquecer que tem um contrato por trás dessas franquias, né? E os contratos, né? Você está usando, se você compra uma franquia, o nome, né, da empresa, enfim, você tem que seguir regras ali, você tem que seguir ali a cartilha, né? Por mais que você tenha ali as suas metas, tal, mas se você sai daquilo, você é multado, fica meio né? dependente você tem uma também, série né? de problemas. Por isso que é importante isso, né? De estar conversando com valores, de estar conversando com aquilo que você saber acredita. a personalidade das pessoas, né, com quem você vai lidar também, porque às vezes começa a ter conflito disso, é por isso que as sociedades terminam, né? E existe a crença, né, de você adquirir uma franquia, então aí já deu certo, porque já deu certo para fulano, ciclano, beltrano, vai dar certo para mim. Vocês disseram que a pessoa precisa trabalhar, mas vocês entendem que uma franquia, você também não é dono do nariz, não é tudo que você pode fazer de diferente dentro do negócio. É o que eu falei da dependência, né? Querendo ou não, você vira meio que um subempregado de alguém, Na né? verdade, você tem um modelo de negócio já pensado por alguém. exatamente. As cores, o jeito, a forma de produzir, a forma de atender o cliente, o negócio já está pensado. Isso pode ser uma mão na roda, desde que você concorde com isso. Ou você tem que fazer a sua parte, estudar o negócio e ver se combina com você. E aí, Rita, complementando até, né, o que a gente estava falando, Gleice, por que o modelo de negócio é da franquia? Porque se o franqueado quebra as cláusulas de contrato, ele vai à falência, né? Porque tem uma série de exigências. Então, sim, né, o franqueado ele fica preso. Por isso que ele tem que se identificar com valores, com a missão, enfim, com a empresa como um todo. Então, eu concordo com isso, Cris, mas quando eu falo em modelo pessoal de negócio, porque se você não fizer algumas coisas que são comportamento de um empresário, não esse é seu plano de negócio, é você ter os comportamentos seguindo a questão, né, contratual, claro, mas você não pensando assim, como a Kátia até falou, fulano tem a franquia e já funciona, porque tem muita gente que compra a franquia nessa visão de público, de carteira, igual ele falou, ela teve a boa sorte de já
Sim. adquirir uma franquia com uma carteira legal de clientes. Mas tem franquias que você segue o modelo da franquia, porém, quem conquista os clientes é você. Quem administra a franquia é você. Eu vou em algumas franquias, eu gosto de observar, tá? O mesmo modelo de negócio. Eu já fui em algumas franquias. Você vai numa franquia de chocolate, por exemplo, né, que é maravilhoso. Você vê que algumas franquias te tratam, nossa, você se sente bem, você chega na loja, a loja tem alma. Você vai em outra franquia, você se sente um estranho, um pássaro fora do ninho. Uma coisa Sem seca. contar o produto, né, que muda também, né? Muda. A qualidade do produto de uma franquia para outra, né? Sim, sim. Por quê? Porque aquele empresário que está com aquela franquia bombando, ele está preocupado com o cliente, ele está preocupado como colocar esses produtos, né, de forma atrativa. Ele está trabalhando em prol do sucesso. E na outra franquia, o cara adquiriu a franquia porque ele falou assim, legal, vou colocar 3, 4 funcionários lá, deixo lá e o negócio vai render. Quando ele vai ver, a franquia está falindo. Por quê? Porque ele não aparece no negócio. O negócio está sem alma, gente. Eu acredito muito nisso. O negócio tem que ter alma. Pode ser franquia, pode ser qualquer coisa. Tem que ter a mão do empreendedor nela. E aí, para falar de alma, né? Todo mundo que faz quadro aqui, que é colunista aqui, faz tudo com alma. Vamos chamar a Cris Anella, que fala de beleza e negócios. Logo em seguida, Eli Manzano, isso mesmo, Elisângela. É mesmo? Não, isso mesmo. É mesmo. E depois, Silvia Hernandes Mendes, o seu direito de saber. Olá, eu sou a Cris Anella, coaching, especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio, como criar envolvimento e gerar resultados. Você já disse alguma vez, sou muito velha para começar um novo negócio? Ou não consigo realizar este trabalho, está muito difícil? Essas são frases relacionadas às nossas crenças limitantes, verdades instaladas no profundo da mente, que influenciam a forma como percebemos a realidade e determinam o nosso comportamento. Elas paralisam as nossas ações. São imagens e histórias que carregamos e que estão enraizadas em nossas mentes. Diz respeito a nós mesmos, das pessoas e tudo que está ao nosso redor. São todas as imagens, ideias que vimos, ouvimos ou que de alguma forma concluímos como sendo uma verdade absoluta. E assim criamos o nosso mindset, ou modelo mental. O grande desafio é questionar estas crenças e abrir um mundo de oportunidades e crescimento. Existem 2 tipos de mentalidades. Pessoas que têm mentalidade fixa, que são aquelas que acreditam que a nossa inteligência ou habilidade não podem ser desenvolvidas, têm medo de mudar ou fazer algo diferente. Esses pensamentos negativos, eles impedem a caminhada, portanto, devem ser ressignificados. Tem pessoas que têm mentalidades de crescimento. As decisões, as ações ajudam a identificar as oportunidades e evolução. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mentalidade é fixa ou de crescimento? Se for fixa, vamos mudar o rumo dessa história. Algumas dicas, então, para superar as crenças limitantes. Primeiro, identifique quais as crenças que o impedem de agir. Segundo, reconheça que é somente uma crença e nem sempre elas são reais. Terceiro, substituir uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Quarto, coloque em prática esta nova crença para se tornar um hábito. 5. Sinta verdadeiramente esta nova crença fortalecedora, mudando a sua vida para melhor. Vou dar um exemplo. Ao invés de falar, não consigo fazer este trabalho, fale agora de forma diferente e positiva. Vou procurar alternativas. Gostou da dica? Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Beijos! Em uma pesquisa recente, a Associação Americana dos Psicólogos constatou que 70% dos adultos americanos em 2020 tiveram algum sintoma de estresse.
Esse número era de 46% em 2019. Olá, eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva. E essa é a minha coluna, um espaço para fazer pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Eu acho que todas as sessões de terapia virtual que eu fiz durante o período da quarentena salvaram a minha sanidade. E em quase todas elas, a minha primeira fase era: eu nem sei o que eu vou falar hoje. Eu tinha a sensação que eu estava sentindo 6 milhões de coisas ao mesmo tempo. Parecia que cada semana tinha o peso de um ano e eu trazia toda essa bagagem para cada uma das sessões. Eu não tinha como separar ou escolher do que falar. Eu ia falar como eu estava preocupada com a minha empresa, como eu estava preocupada com os meus clientes que estavam perdendo os empregos, como eu estava preocupada com meu pai, com a minha mãe que estavam indo no supermercado. Isso tudo era realmente muito estressante. Olha, eu tenho que confessar, ser pesquisadora compulsiva acaba ajudando. Afinal de contas, o que é estresse? Estresse é um conjunto de perturbações provocadas por vários estímulos e agentes externos. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que o estresse era provocado por um agente externo, um agente que eu não tinha controle. Por exemplo, eu não tinha nenhum controle sobre a pandemia. Nossa, que gênia! Colocou o ovo em pé. Não teve 1 minuto de estresse durante a pandemia. Não, posso garantir, não foi nada disso. Leva um certo tempo entre entender o que alguma coisa é, como ela te afeta e também traçar um plano de ação para como lidar com isso. E eu não quero, de verdade, parecer nada zen, porque eu não sou zen. Mas o que me ajudou muito a entender e colocar essa situação toda numa outra perspectiva foi observar as minhas plantas. As plantas têm o tempo delas. Não tem uma violeta angustiada querendo dar flor antes da hora. Ou a minha venca, ela não fica estressada porque a folha dela ainda tá pequenininha. O tempo e o quanto a gente não controla esse tempo é uma boa metáfora para entender o estresse que a gente sentiu e ainda sente na pandemia. Eu não estou dizendo que é só sentar e esperar o tempo passar, mas colocar essa situação nessa perspectiva ajuda. Mas de verdade mesmo, o que ajuda é começar a encontrar soluções para como lidar com as situações que já eram críticas antes, mas que as circunstâncias atuais deixaram mais em evidência. E você? O que te estressa hoje? Aqui está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Hoje eu quero falar com vocês sobre o imóvel daquele inventário que ainda não foi feito. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Silvia Hernandes Mendes e eu sou advogada especialista em direito imobiliário. Uma dúvida muito comum entre as pessoas que não fizeram o inventário é se é possível a cobrança de aluguel do herdeiro que usa o bem que compõe a herança. Esse tema, cobrança de aluguel de herdeiro que se utiliza com exclusividade de imóvel da herança, é dúvida constante entre as pessoas e tema de discussões acaloradas no meio jurídico. É muito comum um dos herdeiros ficar na posse do imóvel da herança e os demais quererem alugar esse imóvel para gerar uma renda. Primeiramente, temos que ter em mente que até que seja concluído o inventário e a partilha, os bens são considerados como um todo indivisível e todos os herdeiros são donos juntos, como em um condomínio civil, onde mais de uma pessoa é dona do mesmo bem e possui obrigações e direitos iguais sobre aquele bem. Fixado neste entendimento, se um dos herdeiros está na posse exclusiva de um imóvel, os outros herdeiros podem demandar a cobrança de aluguel proporcionalmente a seu quinhão, ou seja, a sua cota-parte naquele imóvel. Este é o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, que considera que o herdeiro que usa o bem exclusivamente está tendo benefício em detrimento aos demais herdeiros, que não estão aproveitando o imóvel da herança. O entendimento dominante no STJ é no sentido de que um dos herdeiros não pode fazer uso exclusivo do imóvel objeto da herança sem a autorização dos demais, devendo ser notificado extrajudicialmente, caso o outro herdeiro ou os outros herdeiros sejam contra, expondo que desejam a venda ou a locação daquele imóvel
e que os outros herdeiros querem receber aluguel enquanto ele permanecer no uso exclusivo daquele imóvel. A notificação extrajudicial do herdeiro que usa o imóvel da herança é o primeiro passo para deixar claro que os outros herdeiros querem receber aluguel pela sua parte no imóvel. E então o herdeiro que permanece no imóvel fica oficialmente ciente e pode decidir se pretende permanecer no imóvel pagando aluguel ou se vai desocupá-lo. Caso o herdeiro que ocupa o imóvel não concorde com o pagamento do aluguel e não saia, a próxima providência deverá ser o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel. O aluguel a ser fixado vai levar em conta o quinhão dos outros herdeiros que não residam no imóvel. O entendimento majoritário de nosso tribunal é no sentido de que ocorre o enriquecimento ilícito do herdeiro que se utiliza com exclusividade do imóvel da herança sem autorização dos demais. Espero ter contribuído para enriquecê-los de conhecimento acerca do assunto. Fico por aqui e até a semana que vem. O que eu percebo também, meninas, é que o mundo corporativo é completamente diferente do mundo empreendedor. Não que quem esteja no mundo corporativo não possa ser empreendedor, mas existem comportamentos, como a Gleice diz aqui a todo momento, que são importantes quando você vai empreender. Né? Coragem, resiliência, né? Saber trabalhar com riscos. Não existe empresa que esteja em crescimento se não tiver tomada de risco. Como que funciona? Porque às vezes o cara, então, corporativo, ele vai para uma franquia, porque a tomada de risco é bem pequena. Né? Como que fica isso? Exato. Eu acho que tem muito a ver também com o perfil do empreendedor, né? Porque existe um teste chamado âncora de carreira, que ele mostra cientificamente o que move a pessoa na carreira. Olha. Então, são 7 tipos de mentalidade. Para você descobrir se você é um empreendedor autônomo e independente, para você descobrir se a sua mentalidade é segurança e estabilidade, para você descobrir se você tem uma mentalidade de criatividade empreendedora. Então, por exemplo, se tem um perfil, ele faz o teste, ele descobre que o perfil dele é segurança e estabilidade. Então, ele quer uma franquia que garanta para ele um valor X todo mês e etc. Suponhamos que o dono da franquia seja autonomia e independência, a mentalidade dele. Então, ele é um cara que o quê? Que ele joga pesado, que ele arrisca, que ele está disposto a perder, que ele vai ladeira abaixo. Então, quando você não sabe a sua mentalidade, a sua personalidade como empresário, tem um grande problema na questão de risco. Porque é um que não está disposto a correr risco, mas ele quer comprar a franquia porque tem sucesso, só que a mentalidade dele é diferente, entende? Sim. Então, aí também pode ter vários ruídos, né? Esse exemplo encaixa no meu negócio, porque, assim, eu estava sendo uma ótima profissional liberal, psicóloga, mas e a parte de gerenciar? Gestão. Né? De gerenciar 15 profissionais, mais uma secretária e toda a burocracia de convênio médico, as glosas, que o profissional trabalha um mês e vai receber depois de 2 meses. Então, foram 7 anos que passou. Eu lembrei agora, você vê, o perfil comportamental é muito importante, gente. Eu digo assim que antes de você ser empreendedor, você tem que se identificar. E existem vários treinamentos, até o próprio Sebrae tem, né, esse treinamento para você verificar o seu comportamento e saber como que você tem que fazer. Eu tenho uma história, né, eu participei de uma mentoria, tinha uma profissional que tinha um alto cargo e ela resolveu investir na franquia, porque ela conhecia bem a empresa, era uma multinacional, e ela falou assim, não, está tudo resolvido, eu entendo, eu sou do RH, eu entendo dessa empresa, eu vou investir. Pois bem, ela investiu nessa empresa, nessa franquia, e aí depois que ela foi verificar, poxa, eu não consigo vender, e aí, como que eu faço? Então, antes de qualquer coisa, como a Elité comentou, né? Agora, como que eu vou fazer essa gestão? Você tem que verificar se você tem condições ou um time adequado para que te faça alavancar essa franquia. Isso é muito importante. Alguns programas nós falamos um pouco sobre até o empreendedorismo, comportamento empreendedor, enfim. E falamos muito disso, né? Nem todo mundo vai estar apto, nem todo mundo vai querer empreender. E quando a gente é dono do próprio negócio, né, são várias questões que vão ali determinar. Então,
Você tem que se tornar bom em vendas, porque nenhum negócio sobrevive sem vendas. Você tem que ter cabeça de empresário. Você tem que ser, né, dependendo do segmento, um bom técnico também, né? Que é isso que ele está falando. Tem que ter um excelente relacionamento com pessoas. Tem que ter um excelente relacionamento. Exatamente. Então, são vários aspectos que vão fazer a diferença. Dá para ser bom em tudo o tempo todo? Claro que não. A gente está sempre se desenvolvendo, mas precisamos entender os nossos gaps para melhorar, né? E ter também esse reconhecimento de falar, poxa, isso é para mim ou não é para mim? E nem todo mundo precisa ser empreendedor, tem que tirar um pouco sabe, essa marca de que todo mundo tem que ter o próprio negócio. Então é isso que eu penso em relação a isso. Dá para você empreender, né? Eu vou complementar aqui, até que a Cris disse, que nós temos que entender que um momento a gente vai estar ali no operacional, mas você não pode ficar só pondo a mão na massa, como a Cris mesmo falou, era muito bom no consultório ali, mas quando chegava na parte tática e estratégia, já não conseguia ir. Quando você não está preparada, você tem que procurar profissionais que te ajudem. No mínimo. A Cris até falou, olha, vamos aprender mais, mas aprender às vezes não dá tempo, gente. Então você tem que procurar ferramentas mesmo para que você consiga colocar esse negócio nos eixos. Então muitas vezes você precisa de profissionais, né? Recomendar aí profissionais que consigam te melhorar a venda, a parte de gestão. Sim. Então assim, o mercado está aí com muitos profissionais para que realmente você escolha um que tenha a ver, que conecte com você e com o seu momento, e você vá atrás. E nem que se não tiver condições de fazer a contratação efetiva, contrate freelance, né? Contrate freelance. E além disso, às vezes o pessoal, quando vai pegar uma franquia, se interessa, lê meio assim, mas tem que se dedicar muito para o planejamento. Lembrando que planejamento contém uma reserva financeira. Porque as pessoas, às vezes, entram na franquia e dá toda a grana, vai notar, lá conseguimos, né? Montou a loja, tal, não sei o quê, mas não fez nenhuma reserva. Não, tem que contabilizar também uma reserva. Isso faz parte do planejamento, né? Uma das coisas que as pessoas pensam muito quando optam por buscar franquias, né? As pessoas falam assim, vamos buscar uma franquia, né? Como uma forma de investir mesmo. Sim. Sendo que o modelo já está validado e, por conta disso, todos os processos estão detalhados e aí é só seguir o manual, não é mesmo? Buscar o espaço, implementar. Simples assim, né? Simples assim. E aí pôr o dinheirinho no bolso, sair viajar, passear, né? Oh, meu Deus! Você investe X, aí passam-se 6, 9 meses, quem sabe 10, você começa a ter o retorno, né? E não é assim. Que pena, né? Não é assim. Que pena, né? Eu já estava aqui acreditando em Papai Noel, já estava aqui acreditando em Coelhinho da Páscoa. Não é assim. Vai precisar acompanhar no dia a dia, vai precisar verificar o passo a passo, vai precisar acompanhar, inclusive, a seleção das pessoas que vão fazer com que essa máquina funcione. Sim. Porque depois que você pagou pelos direitos, né, daquele projeto validado, ela vai funcionar. E ela vai funcionar baseada no quê? Na sua intenção de ver o dinheiro de volta, de ver o serviço entregue, de ver o produto sendo também realizado de maneira perfeita ou eficiente, e isso vai acontecer através de pessoas. Então, todas as características que nós falamos aqui, sem a pessoa ter a presença, o acompanhamento, não funciona. A franquia, francamente, Kátia. Sei não. Eu acho assim que é muito interessante também. Aconteceu uma vez no Amazing Balls, né? A gente tinha franquia e os maridos queriam dar de presente para suas esposas uma franquia. Oh, que lindo. Como assim? Não, é porque ela fica em casa sem fazer nada, é festa, né? É alegria. Eu falei, amigo, é o caos. Você não está entendendo, né? Não tem como dar de presente, né? E algumas pessoas que passaram pelo nosso crivo, que não foram aceitas e que ficaram chateadas, né? Mas que a gente percebia que não ia pôr, gente. Muitas e muitas e muitas vezes, várias mesmo. Eu chegava na empresa, tipo, 5h30 da manhã, e saía da empresa 1h da manhã. Que eu chegava em casa, não tinha vontade nem de tomar banho. Eu queria deitar. Deitar para dormir? Não, deitar para deitar, porque eu não tinha nem sono. Era tanto trabalho, né? Então, a gente tinha que ter
muito cuidado na expansão do Amazing Balls, porque a gente entendia que demandava um trabalho extremamente focado, olho ali no que estava acontecendo, né? Então também nós tivemos essa preocupação. Mas a gente entende que algumas franquias não têm essa preocupação. E eu vou... né? Você quer ser cliente, vem, compra, tá tudo certo. E pegar esse gancho que você falou da escolha, né? Da escolha de seleção e tal. E aí eu vou dar um exemplo do que, quando eu vendia os brigadeiros, às vezes, eu vendia para algumas lojas e tal. E aí teve uma rede, né, que comprou os brigadeiros e eu distribuí em São Paulo para algumas redes. E teve uma dessas lojas que era nova e não vendia. Né? E aí ele começou a reclamar que não vendia, né? Mas eu já estava há 6 anos eu fazendo um faturamento com meus brigadeiros e eu sabia da qualidade, né? E eu mesma fazia, eu mesma entregava. E aí um belo dia eu fui fazer uma visita de campo na loja que ele falou que não vendia. E quando eu cheguei lá, gente, quando eu cheguei nessa loja, é uma loja de salgados, né? E quando eu cheguei na loja, que eu vi a vitrine, como estava, tinha brigadeiro assim amassado, sabe? Brigadeiro derretendo, o vidro sujo, a plaquinha que eu levei lá, eu levei uma embalagem bonita para colocar, não estava na embalagem que eu levei. O nome, né? Porque aí o senhor brigadeiro, o senhor beijinho, não era franquia, mas eu levava os apetrechos, né? O bannerzinho não estava lá. Tinha até o valor do brigadeiro. E aí lá eles tinham colocado uma folha de sulfite na vitrine com o preço do meu brigadeiro. E escrito ali, brigadeiro gourmet. Eu falei, você tá maluco? Você tá queimando a minha futura franquia, né? Olha isso. Então, e aí eu parei de vender para ele. Mas não era culpa só do dono. A preparação das pessoas que trabalhavam lá, sabe? Que tem muito a questão da mão de obra. Não é seu, entendeu? O produto não é meu, entendeu? Então, tem muito disso, do funcionário comprar a alma do dono. E aí eu não vendi mais para ele. Eu falei, não é o meu brigadeiro que não vende, não. E do que se trata? Claro, se trata da essência humana do negócio. Márcia Andrade, isso é contigo, não tenha dúvidas. Logo em seguida, vamos ficar felizes? Francisca Muraca, com a ciência da felicidade. E para terminar o dia de hoje, Nise Tesser com Empresário Legal. Olá, eu sou Márcia Andrade, da Sociente Consultoria, e hoje, no quadro A Essência Humana do Negócio, nós vamos receber Cissa Baini, uma psicóloga, comunicadora, cofundadora da Soulcell e consultora de marketing. Cissa participou da jornada de coach da Sociente e hoje ela vai compartilhar conosco como foi a sua experiência, o que levou Cissa a procurar essa jornada e quais foram os impactos deste trabalho. Cissa, muito obrigada por estar conosco e é com você, querida. Oi, Márcia! Olá a todos! Obrigada pelo espaço, pela apresentação. E eu tô aqui para contar hoje um pouquinho sobre como foi a minha consultoria com a Sociente. Quando eu procurei a Márcia, eu estava muito angustiada em relação ao meu talento, ao meu propósito. Eu não entendi, porque como minha formação é em psicologia, como a Márcia disse, e minha atuação profissional em comunicação e marketing, eu tinha uma certa angústia em relação ao meu propósito. O quanto eu estava conseguindo exercer a minha realidade, as minhas questões no meu trabalho. E tinha esse questionamento, será que eu estou exercendo bem os meus talentos? Eu percebi que eu tinha alguns talentos que eu não sabia se eu estava usando eles com toda a potência que poderia usar para me realizar profissionalmente e inclusive financeiramente. E aí eu conversei com a Márcia, a gente começou um trabalho lindo, belíssimo, muito transformador. O jogo da transformação é incrível, eu recomendo para todo mundo. É uma ferramenta lúdica de autoconhecimento que mostra um pouco de caminho profissional, mostra um pouco o que a gente tem feito, quais são as possibilidades e desvela crenças e revela caminhos. Então, até hoje eu tenho revisitado esse jogo que nós jogamos, traçamos alguns objetivos de carreira, construí o meu propósito, identifiquei quais serviços eu consigo implementar o meu propósito, os meus talentos. E durante o processo de consultoria eu já fui realizando mudanças no meu processo de trabalho, já fui realizando algumas transformações. E estou até hoje nessa caminhada. Então eu recomendo muito o trabalho com a Sociente, foi realmente muito revelador e mais do que revelar cenários, traz um plano de ação concreto. Qual é a tua intenção, o que tu tens que fazer, quais são as ações a serem feitas, e a gente se agenda e se organiza e automaticamente, ao se dar conta de ter consciência, já traz algumas ações, traz algumas forças, mobiliza alguma ação, né?
E é isso. Então, recomendo muito. Se tu tiveres alguma questão de carreira, alguma questão de talento, de propósito, fala com a Márcia. Obrigada pelo espaço e sucesso a todos. Cissa, muito obrigada pela sua presença. Se você quer saber mais sobre a jornada de coach da Sociente Consultoria e do Jogo da Transformação, entre em contato conosco. Estamos te aguardando. Definitivamente, a inteligência emocional será uma das ferramentas mais utilizadas no futuro. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. O futuro é agora, já chegou! Já sabemos que é nosso emocional que determina a nossa tomada de decisão. Para Daniel Goleman, a inteligência emocional significa a forma como nos gerenciamos e como lidamos com nossos relacionamentos. De acordo com o Goleman, existem muitos modelos de inteligência emocional. O modelo que ele usa é composto por autoconsciência, gestão de relacionamento, consciência social e autogestão. Autoconsciência significa uma compreensão profunda das próprias emoções, forças e fraquezas, necessidades e impulsos. As pessoas com autoconsciência forte não são nem críticas demais, nem esperançosas e realistas. Pelo contrário, são honestas consigo e com os outros. A gestão de relacionamento é uma das habilidades da inteligência emocional, que é a capacidade de administrar as interações pessoais e profissionais. Consciência social é a capacidade de compreender a necessidade das outras pessoas e depende de outras habilidades. E a autogestão é a capacidade de manter emoções sob controle quando você está furioso, incluindo ser capaz de controlar explosões calmamente, discutir divergências e evitar atividades que te coloquem em períodos de autopiedade ou pânico. Goleman fala de um método semáforo, que é utilizado no aprendizado emocional social para lembrar das ações. Por meio de cores, quando ficar irritado, lembre-se do sinal vermelho e pare, se acalme, pense antes de agir. Com a luz amarela, pense. Várias coisas podem fazer e as suas consequências e resultados podem ser trágicos. Cuidado! E por fim, a luz verde. Siga! Escolher a melhor ação, experimentar e praticar. Com isso, Goleman conclui que é necessário um aprendizado para entender que as habilidades de inteligência emocional fazem diferença na manutenção de um emprego ou relacionamento. E não apenas notas escolares legais, currículos e técnica. Hoje, o fator determinante do sucesso e da felicidade são as habilidades e competências da inteligência emocional. Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Você inventou algum produto e não sabe o que fazer para proteger a sua invenção? Já ouviu falar de patente? Olá, eu sou Monize Tesser, professora e advogada especialista em direito empresarial e esse é o quadro Empresário Legal. A invenção é entendido como algo novo, algo que seja novidade, que ainda não exista nada parecido e que ninguém tenha pensado antes em produzir aquilo, que não seja algo tão óbvio e que tenha também uma aplicação na indústria, ou seja, que seja possível produzir, que tenha uma utilidade e gerando assim também um interesse comercial. Então, se você inventou algum produto se enquadrando nessas características, você precisa solicitar uma patente dessa invenção lá no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para que os direitos sobre ela sejam protegidos, sendo garantido, após a análise e a concessão dessa patente, que você possa produzir e comercializar sem correr o risco de alguém copiar o seu produto. Além disso, a patente protege também os modelos de utilidade, que é quando alguém inventa algo para aperfeiçoar e melhorar algum produto que já existe no mercado. Isto é, que gere uma inovação tecnológica e também tenha uma certa aplicação na indústria, que gere um interesse comercial por aquele produto melhorado. O modelo de utilidade é diferente de design. O
O design é só a criação de um novo visual aplicado a um produto para aumentar a sua venda e que também pode ser registrado lá no INPI. Mas aqui estamos falando de patente de invenção e patente de modelo de utilidade, ou seja, é a criação de algo novo ou um novo modelo com alguma funcionalidade a mais, com uma inovação tecnológica que, claro, poderá gerar simultaneamente também um novo design ao produto. E daí, nesse caso, você poderá registrar o novo design e também solicitar a patente do novo modelo. A patente da invenção dura 20 anos, contados da data do depósito do pedido, ou seja, a partir do pedido já começa a gerar ali uma certa proteção à sua invenção. Lembrando que a patente não é renovável e que você tem um período mínimo de utilização dessa patente de invenção por 10 anos. Já a patente do modelo de utilidade dura somente 15 anos, também contada a partir da data do pedido perante o INPI, que são não renováveis e tem um período mínimo de gozo de utilização de 7 anos, ou seja, nesse período não poderá acontecer a quebra da patente. Já o registro do design é concedido por 10 anos, é renovável por até 3 vezes de 5 anos cada, totalizando até 25 anos então. As patentes não são renováveis e quando termina o seu prazo, aquele produto que já não é mais considerado novo ou invenção, cai em domínio público e daí qualquer pessoa ou empresa poderá produzir ou comercializar aquele tipo de produto. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! Yara, cadê você, mulher? Você é expert nisso. Fala para mim, quando que a sua empresa vai virar franquia? Eu sei que você está estudando, será que você consegue contar para gente? Franquias, um sonho, um pesadelo, algo que muitas das vezes não dá nem para imaginar, né? Você dentro de uma empresa que é de uma marca diferente da que você criou, da que você imaginou para você. Mas e aí, como que você resolve investir em um mercado novo? Essa é uma dúvida comum de todo e qualquer empreendedor. Mas por que investir em uma franquia? Quais são os benefícios, os prós, os contras? A franquia, ela te dá um modelo de negócio, onde através daquele modelo de negócio já validado, você inicia o seu negócio, né? Então você já está adentrando ali a um modelo de negócio que já está validado. Quando você desenvolve o seu próprio negócio, você está assumindo um risco mais alto, que é o risco da validação. Será que aquilo ali é economicamente aceitável dentro do mercado? Vou ter um resultado positivo? Ah, mas é 100% certeza de que se eu abrir uma franquia eu terei sucesso? Não. Assim como todo e qualquer negócio tem suas peculiaridades, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Quando você vai abrir uma franquia de qualquer empresa na sua cidade, por exemplo, você está pegando um modelo de negócio que teve uma validação, que vai ter um suporte por trás. Só que para você, dentro ali do seu mercado, da sua cidade, do seu bairro, região, é algo novo. Então, muitas das vezes, essa franquia ela foi validada em outros lugares, mas ela não foi validada ali para você. Então, a gente consegue aí uma redução do risco por já ter um certo público em outro determinado local. Nós temos uma redução do risco, mas ao mesmo tempo, né, olhando por uma outra visão, nós temos um pouco de risco porque ela não foi validada dentro do seu mercado. Mas quando a gente fala de franquia, nós adentramos aí a um mercado onde ele tem todos parametrizado, né? Ele tem todos os seus parâmetros. A empresa ela vai iniciar o projeto, o processo junto com você. Então você vai carregar ali todo o know-how. Você vai saber, por exemplo, como trabalhar o marketing, como fazer a contratação de pessoas, como treinar pessoas, como fazer todo esse processo acontecer, know-how que você não teria se você iniciasse do zero. Know-how que muitas vezes custaria caro em questão do seu tempo, que você teria que investir, dos erros que você teria que passar, as frustrações em cima de cada falha, até você conseguir validar o seu negócio. Sai caro, às vezes, a gente iniciar ali
né, não iniciar com um know-how, porque muitas vezes você tem que procurar conhecimento. Esse conhecimento ele não é barato. Você pode fazer contratações erradas e não ter o resultado esperado por não contar, né, com uma empresa que já passou por todo esse processo. Mas também vai sair caro porque você fica dependente dessa empresa. Como eu disse para você, nós temos os prós, né? Nós temos os benefícios, nós temos os pontos negativos de ser ou não ser franqueado e cabe a cada um de nós, em cada nicho de negócio, colocar tudo isso na balança. Será que é o momento de começar a minha carreira aqui empreendedora sozinho? Ou será que se eu carregar um know-how de uma empresa que já está no mercado há muito tempo, eu vou conseguir ter um resultado positivo, melhor, elevando o meu faturamento, diminuindo o tempo que eu teria gasto para poder fazer tudo isso acontecer? Agora, a minha dica aqui, finalizando para vocês, faça uma análise com calma. Você tem, como um empreendedor que vai investir em uma franquia, né? Nós temos uma lei aí que te ressalva que você tem 10 dias para analisar a COF, que é a circular de oferta de franquia, antes de qualquer fechamento. Então aproveite desse benefício, analise essa COF com calma, com todos os benefícios que você vai ter ou o que você vai ter que investir antes de iniciar o seu investimento, que eu tenho certeza que para você vale muito. E aí você, mulher, isso, eu não quero franquia ainda, Kátia, eu quero ter a minha empresa com o meu jeitinho, legal, Sebrae Delas. Sebrae Delas vai te passar uma trilha correta. Isso, para você fazer as coisas passo a passo, devagarinho, com a velocidade certa, para você chegar lá de forma alicerçada. Sebrae mais perto da tua casa. Vai lá, vê o link, se informa e faz, gente, gratuito. Olá a todas do Agora Que São Elas, meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional, e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Voltando aqui, e aí, meninas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, só para que quem está em casa entenda francamente, né? Franquia é um lugar seguro? Depois de tudo que a gente disse? Então, eu acredito que seja seguro desde que você tenha todas as condições e os preparos para isso. Então, tudo tem que ter um preparo e você levar em consideração e ter um planejamento. Então, se você realmente está se identificou com a franquia, né, tem aquele né, aquecer o coração, então vale a pena, porque você vai encontrar formas para que dê certo. Complementando também a informação, é importante pesquisar bem, entender bem o contrato, analisar o mercado. Em outras palavras, não tomar uma decisão impulsiva, né? E achando que essa decisão vai resolver, às vezes, um gap financeiro. A franquia ela dá muito trabalho, ela pode dar certo, sim, mas são vários aspectos que vão fazer dar certo. Não basta o nome da marca. É essa a recomendação. Tudo vale a pena, né? Se a gente busca, de fato, recursos e ferramentas para poder fazer isso acontecer da melhor forma. Porque em cada esquina a gente vê uma franquia e a gente vê franquias que dão certo, né? Várias. Então, é um modelo, é um formato bacana. Bom, eu aprendi muito aqui hoje. E se eu fosse você, eu anotaria todos esses passo a passos, o programa fica gravado, então você volta lá no canal do YouTube, assiste novamente e depois que você rever todas as dicas que elas deram, aí eu acho que você vai ter uma boa ação.
Bom, eu não acredito que tudo é seguro, né? Então, assim, eu acho que nada é seguro, tudo tem um risco, né? Mas tudo também analisar, por exemplo, que tipo de franquia vai ser sustentável daqui 5 ou 10 anos, né? No cenário que a gente está hoje. Quem se sustenta daqui, né? 2, 3, 5 anos? Algumas carreiras não vão existir mais, algumas profissões não vão existir mais, alguns mercados já estão sendo substituídos pela tecnologia, enfim, né? Analisar tudo isso e sempre voltando lá na tecla de entender qual é a sua mentalidade, qual é a mentalidade do negócio que você quer viver e quem está envolvido nisso, né? Se forma ali uma família, né? Para dar certo. Eu vou pegar aqui o gancho da abertura de possibilidades, né? Tá. Então, tanto analisar em feiras de franquias ou mesmo na internet, numa pesquisa bem ampla, antes de entrar numa pesquisa específica, o que é que o mercado oferece, agendar mesmo visitas, reuniões, mesmo que virtuais, com essas franquias prontas que oferecem já o modelo, se informar com detalhes e depois, sim, se for de interesse, entrar no específico, que é a leitura contratual, né? Tudo isso é importante, não na tomada de decisão, antes da tomada de decisão, mas existe aqui uma grande possibilidade. Olhando com o olhar de hoje para frente, para o futuro, iniciar algo com uma ideia sua, colocar ela em validação e, quem sabe, você não pode ser uma pessoa que cria uma nova franquia com um modelo econômico, mas ao mesmo tempo enxuto e com uma grande prospecção de escalonar isso, né? Porque a franquia nada mais é do que um modelo escalonável de renda, de emprego, de serviços. E eu desejo a você boa sorte nesse mercado, se você estiver interessado. Bom, então eu só vou aqui para acrescentar, porque as falas aqui são muito preciosas, só vou acrescentar a palavra motivação. Qual é a sua motivação para ter uma franquia? Você tem o perfil empreendedor, mas qual é? Qual é o seu sonho? O que você acha que você vai realizar com isso? Eu acho que a franquia é uma coisa que pode dar certo, sim. E dependendo do piloto, pode dar muito errado, mas também do momento do mercado. Então, presta atenção, é a tua vida que está em jogo, mas vale pesquisar. E aí, vamos se comprometer francamente aqui. O programa está acabando, mas só para deixar um insight para a galera. Beleza, pet shop ou alimento? Se tivesse que investir. Pet shop. Pet shop, com certeza. Eu sou suspeita para falar, né, de alimento, mas alimento e beleza é bem forte, né? Beleza, principalmente. No Brasil, o ramo da beleza é disparado. Beleza. Você pegou 3 ramos de negócio disparados, né? Porque o pet só cresce, né? Alimento não para. E beleza também, o nosso país é um dos que mais gasta, né? Então, assim, os 3 modelos valeriam a pena. Eu não escolho um, não. Eu acho Para de pipocar, nós não estamos no Big Brother. Fala um aí. Pet. Ok. Eu escolheria pet também, porque eu amo animais, então pet tem crescido à sombra muito, muito. Inclusive alimentação de pet. Opa! Inclusive, plataforma de pet, ó, a maior do Brasil, Pups. Olha. É extraordinário. Poderia ser uma mescla, né? Beleza de pet, alimento de pet. Bom, ganhou pet, fica aí a teu critério, mas a gente tem uma galera da beleza aqui, claro que sim. Então, a Jane Keller, do Estúdio JK, isso mesmo, está precisando colorir seus cabelos? É com ela, não tem igual. Logo em seguida, vai para a Vânia, faz aquela maquiagem linda de viver, que você vai sair, todo mundo vai estar olhando para você. Procure lá no Instagram. E aí, segurança, né? Vamos falar de algo tão importante, segurança, acessibilidade. É disso que se trata Transite. Isso mesmo. Você está precisando de segurança na sua casa? Está precisando automatizar os seus portões para que também tenha mais facilidade? É isso. Transite.com.br. Procura a Elza Ferreira. Ela vai adorar atender vocês. Semana que vem, segunda-feira? Claro, aqui. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança.
Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você mulher e para você homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!